Olá, telespectadores da TV Sol. Meu nome é Osman Batista, eu sou clínico e hoje a gente vai abordar o tema diabetes para esclarecer algumas dúvidas de vocês que estão aí em casa. Diabetes é uma doença bastante comum na população, em que os níveis de glicose, que são o açúcar do sangue, eles estão elevados e levam a uma série de problemas futuros no organismo. Então é uma desordem em que ocorre hiperglicemia, ou seja, a glicose, o açúcar do sangue está alto. A diabetes, em geral, ela é assintomática, ou seja, é uma doença silenciosa. Porém, ao longo do tempo, ela vai causando lesão em alguns órgãos e provoca seus sintomas. Os sintomas típicos da diabetes que são relacionados a ela seriam aumento da vontade do apetite, da vontade de se alimentar, aumento da sede, aumento da urina e também perda de peso. Esses seriam sintomas diretamente relacionados à diabetes descompensada. O diagnóstico da diabetes é bem simples. Como a doença, a gente explicou que ela é assintomática, é importante que se faça o rastreio da doença. Esse rastreio pode ser feito a partir dos 30, 35 anos de idade com a glicemia de jejum, que é um exame que o médico da sua unidade de saúde ou um clínico que te acompanha, ele pode solicitar e quando ele dá acima de um valor, que é 126, a gente considera que o paciente pode ter diabetes. A gente precisaria confirmar com a nova dosagem da glicemia de jejum, fora outros parâmetros que a gente ainda tem. Esses exames são bem simples, são feitos em qualquer laboratório de análises, que na cidade a gente tem vários. Algumas pessoas têm um maior risco de desenvolver a diabetes. A gente diz os fatores de risco para a diabetes. Seriam eles: história na família de alguém que tenha diabetes, esse provavelmente é o principal, mas também obesidade, o excesso de peso, sedentarismo. Outras condições como colesterol alto, triglicerídeos alto e pressão alta também podem estar relacionados à diabetes. Nesses casos, é importante que o paciente procure um médico para solicitar o exame para avaliar se o paciente pode ter ou não diabetes. A hiperglicemia seria o excesso de glicose, de açúcar no sangue. Isso é o fundamental de a gente dizer que o paciente tem diabetes, é o paciente que tem hiperglicemia constantemente. Hipoglicemia ocorre quando a glicose, na verdade, está baixa. Isso ocorre em muitos pacientes diabéticos que usam algumas medicações e eles usam em uma dose inadequada e podem levar a hipoglicemia. E aí a hipoglicemia pode levar inclusive ao óbito, à morte do paciente. É um evento bem grave. Existem alguns tipos específicos de diabetes. Tem o diabetes gestacional, que ocorre na gravidez, é exclusiva da gravidez, e ela também é um maior risco para desenvolver diabetes futuramente. Tem o diabetes tipo 1, que é próprio das crianças, em geral entre 5 e 10 anos de idade, e tem o diabetes tipo 2, que é a diabetes mais do adulto, que geralmente é um paciente que é um pouquinho mais obeso, que tem mais peso e que às vezes ele tem história familiar de diabetes na família também. O diabetes tipo 1, em geral, dá em crianças e, em geral, os sintomas que predizem o diagnóstico do diabetes são aqueles que a gente já falou: perda de peso, aumento do apetite, aumento da quantidade de urina e aumento da sede do paciente também. Uma criança que venha desenvolvendo esses sintomas, ela pode ter o diabetes, é importante procurar um médico. O diabetes tipo 2, em geral, ele não tem nenhum sintoma, por isso que é importante a realização do exame de glicemia de jejum para o diagnóstico mais precoce, porque quanto mais precoce a gente diagnostica, melhor o tratamento e evita as complicações do diabetes. Ao longo do tempo, se o diabetes não for tratado adequadamente, ele pode evoluir com algumas complicações. Alguns órgãos são prioritários na lesão do diabetes: a visão, os olhos, o rim
a circulação periférica, a parte dos nervos periféricos também e a parte de coração, infarto, AVC. Esses órgãos são prejudicados pelo diabetes. A diabetes hoje em dia ela é tratada tanto com medicações orais por comprimido, quanto também por medicações subcutâneas, que são aplicadas na pele por injeção, como a insulina, por exemplo, e existem outras medicações também. A maioria dessas medicações são fornecidas de graça na rede pública de saúde, como é o caso da metformina, por exemplo, e inclusive a insulina também. E tem outras medicações que também são bem em conta para o paciente para fazer o tratamento adequado dessa doença. A diabetes é uma das causas de impotência sexual. Por ela prejudicar a circulação, ela pode acabar desenvolvendo também a impotência sexual. Como a gente viu, a obesidade ela é um fator de risco para a diabetes. Então, pessoas que têm um excesso de peso, elas têm um maior risco de desenvolver a diabetes. Isso não quer dizer que toda pessoa que tenha obesidade ou que tenha excesso de peso vá desenvolver diabetes, mas elas têm um maior risco do que pessoas que têm o peso normal. A prevenção do diabetes está em cima dos fatores de risco do diabetes. Então, perda de peso, atividade física, essas são as principais atitudes que levam à prevenção do diabetes. Outra questão também é o controle das outras doenças, como pressão alta, colesterol e uma alimentação saudável, uma alimentação que não leve a exageros, principalmente na questão de açúcar, de massas em geral. Com relação à alimentação, o paciente que é diabético ele deve desenvolver uma dieta principalmente de alimentos com baixo índice glicêmico, ou seja, que liberam pouco açúcar no sangue. Geralmente são fibras, frutas e feijão, leguminosas. O açúcar, a questão do açúcar, tanto o refinado, quanto o demerara, quanto o mascavo, todos eles têm alto índice glicêmico. Numa população normal, que não seja diabético, o açúcar mascavo ele é menos prejudicial do que o açúcar refinado e ele tem mais nutrientes, mas ele também tem um alto índice glicêmico, assim como o açúcar refinado. Então ele também não é adequado para o paciente diabético. Para o paciente diabético a gente recomenda o uso de adoçantes e existem vários liberados pela Anvisa, como sucralose, como aspartame, que podem ser utilizados pelos pacientes diabéticos. Lembrando que todo diabético é importante um acompanhamento com o nutricionista também, porque é ele quem orienta toda essa parte dietética, da dieta adequada no paciente diabético. A gente, como médico, a gente orienta algumas coisas em relação à alimentação, mas o profissional responsável pela parte de dieta é o nutricionista e também deve ser procurado pelo diabético para fazer sua dieta. A acupuntura ela não tem uma relação direta com o diabetes em si. Não há estudos que comprovem a melhora apenas com a acupuntura. Mas ela pode ser importante nos casos de pacientes que têm dor neuropática, ou seja, dor em queimação ou formigamento excessivo nos membros inferiores, nos pés. E nesses casos é demonstrado que a acupuntura pode levar a uma melhora dessa sensação de dor que alguns pacientes diabéticos ao longo do tempo podem ter. Os 3 pilares do tratamento para o diabetes são suporte nutricional, então uma dieta adequada, a atividade física regular, ou seja, que é feita toda semana, pelo menos 5 vezes na semana. Ela é fundamental, esses 2 são fundamentais. E a terceira parte seria o tratamento com medicações, mas não há um mais importante do que outro, todos são importantes para o controle do diabetes. Devido aos tipos do diabetes, a gente tem que o diabetes tipo 1, em geral, ele se desenvolve na idade da infância, em geral entre os 5 e 10 anos de idade. Geralmente o diabetes tipo 2, que ele é bem mais comum na população, ele se dá em volta dos 35 a 45 anos de idade, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos de idade, a depender de cada paciente.
Obrigado a todos os telespectadores. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas sobre o diabetes. É importante que, se você é diabético, procure o atendimento, o acompanhamento com um médico, pode ser um médico da sua unidade de saúde, um clínico ou um endocrinologista. Todos eles estão aptos a acompanhar o paciente com diabetes para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Obrigado.